Eu quero aqui me dirigir aos funcionários, especialmente o pessoal da educação. Eu ouvindo agora um áudio meio revoltante do presidente do Sindicato dos Funcionários da Educação, o professor Douglas, que ele está sendo empenhado por conversas, bem dizer, sem ter nada de um amparo legal. Eu sempre disse que se prefeito fosse, nunca eu iria mexer com direitos. Eu ia procurar fazer com que as pessoas que têm direitos, que têm seus direitos, que nunca foi respeitado. É o caso das pessoas que estão se aposentando. Ontem e hoje, eu estou discutindo com nossos advogados a maneira de como a gente possa aposentar todo esse pessoal, e muitos deles estão com redução de carga horária, coisa que não é legal. Embora que tenha uma lei específica aqui da Câmara Municipal, mas não é legal essa redução de carga horária, porque só existe aqui. Mas eu quero dizer a todos que eu estou fazendo de tudo para que todos esses professores que têm idade de se aposentar, os funcionários como um todo, que têm idade de se aposentar, possam se aposentar ainda esse ano. Então, por isso que eu quero aqui dizer, Douglas, mas é outra coisa também, eu quero dizer para o Douglas, que eu não tenho medo de ameaça, de greve, de qualquer coisa que venha de sindicato, não. Eu estou aqui, vim para cá para fazer uma missão, de fazer dessa cidade uma cidade melhor. E não vim aqui para prejudicar ninguém, não, senhor Douglas. Eu vim para melhorar a vida das pessoas. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado. Olá, boa noite. Sou o professor Douglas Ramos, presidente do Sindicep, e venho me manifestar por meio desse vídeo sobre um vídeo que anda nas redes sociais, feito pelo senhor prefeito municipal de Araiós, senhor Neto Carvalho, onde cita meu nome em algumas situações. Então eu gostaria de comentar este vídeo, certo? Mostrando algumas situações na qual o servidor tem que ter conhecimento. Pois bem, ele fala, iniciando, sobre a questão da aposentadoria dos funcionários do município de Araiós. Louvável a atitude do prefeito. Agora nós temos que saber se de fato, se essa aposentadoria condiz com o desconto do INSS ou está também de acordo com o salário que os nossos profissionais recebem, para que eles não venham receber um valor mínimo, isso, diante do que a lei favorece na hora da aposentadoria. Lembrando que o município de Araiós, ele já vem com esse sistema de descontar o INSS e não repassar, e isso configura crime previdenciário. Então, se de fato o servidor for aposentado da maneira correta, com o salário digno que ele merece, é uma atitude louvável, sim. Outro ponto abordado foi quando ele falou sobre a questão da inconstitucionalidade da redução de carga horária dos professores. Eu quero dizer, para quem não tem conhecimento, que não é inconstitucional. Nós temos uma legislação vigente há mais de 20 anos, que é o nosso Plano de Cargos e Carreira do Magistério. E lá na Lei 026/2010, lá no parágrafo 2, no artigo 75, fala sobre esse direito adquirido, que é a redução de carga horária do professor quando completa 20 anos de serviço e 50 anos de idade. Ele tem direito, não é inconstitucional. Não existe nada na prefeitura, não existe nada na Câmara que torne inconstitucional esse direito. Nós temos uma lei vigente há mais de 10 anos, então é constitucional. O terceiro ponto eu gostaria de abordar é sobre essa questão das chamadas horas-atividades, que é aquele dia onde é exclusivo para o professor se planejar, correção de provas, tarefas, elaboração das semanas pedagógicas, dentre outros processos, entre elas o aperfeiçoamento profissional, certo? Então, houve a especulação, sim, de que seria tirado esse dia, que foi outro manifesto, porque nós não concordamos, porque as escolas do município ela não têm um ambiente adequado para que o professor possa planejar suas aulas. Falta material didático, falta iluminação, uma série de problemas. Então é até desrespeitoso querer que o professor se programe em um ambiente que não dá esse direito do professor fazer suas atividades, horas-atividades, que nós chamamos, certo? Então houve sim, eu fui na secretaria me informar, porém eu saí de lá sem informação nenhuma. Se eu tivesse tido uma informação concreta, eu teria repassado para os nossos colegas servidores e não estaria passando por essa situação. O outro ponto que eu gostaria de abordar é sobre, ele fala em ameaças, que eu não tenho medo de ameaças. Eu gostaria de saber qual é a parte do vídeo ou do áudio onde se fala em ameaças. Será que é quando eu falo em greve, em manifestação? Eu gostaria de dizer para o senhor prefeito que greve e manifestação são instrumentos amparados pela Constituição, lá no seu artigo 9. Da Lei 7.783/89, que é a Constituição Federal, que dá este direito para o servidor público reivindicar quando ele se sente prejudicado. Então isso não é ameaça. E eu gostaria de dizer também que eu também não tenho medo de ameaças.
Eu não tive, eu não tenho e eu jamais terei medo de ameaças. Então, se falar em greve é configurar-se ameaça, então que a gestão municipal preserve o direito do servidor público. Porque toda vez que todo e qualquer direito do servidor for tentado ser arrancado, desfavorecendo o nosso serviço, desmerecendo os nossos profissionais e desconhecendo essa batalha do servidor público do município de Araiós, essa voz vai se manifestar. E nós vamos sim, se for o caso de fazermos greve, o que quer que seja, nós vamos para que o direito do servidor público do município de Araiós seja preservado. Uma boa noite a todos. Boa tarde a todos, boa tarde a todos do grupo, certo? Boa tarde às pessoas que vão ouvir esse vídeo. Queria aqui me dirigir especialmente ao prefeito de Araiós, ao presidente do Sindicetno, Douglas Ramos, e a todos os funcionários também, certo? É o seguinte, o Douglas, ele falou nos áudios e falou também no vídeo que ele fez para o sindicato que seria bom o prefeito analisar o vídeo quando ele fala que o secretário, quando teve a conversa sobre isso que está acontecendo, a redução aí do aumento, né, aumento da carga horária dos professores para 20 horas, ele falou que o secretário de Educação não respondeu sobre nada, né, sobre isso. Então, onde há fogo, há fumaça. O secretário não respondeu, se sim ou não, porque se ele tivesse dito que isso era conversa de alguma coisa, essa história não teria ido para frente, certo? Sobre aí o vídeo que o prefeito, nosso prefeito, colocou aí, falando do Douglas assim, o Douglas, quando ele questiona alguma coisa, está questionando alguma coisa, é porque ele briga pelos direitos dos sindicalistas ou dos funcionários, pode ser ele sindicalista ou não, certo? O Douglas estava falando a verdade. No tempo da Valéria, no tempo da Lucina 30, no tempo do Cristino, o Arnaldo defendia a gente do mesmo jeito, como presidente do sindicato. A Elisa do mesmo jeito, como presidente do sindicato. Então, a função do presidente do sindicato é defender a gente se tiver alguma coisa. Acho bonito o nosso prefeito dizer o seguinte, que vai estar lutando para aposentar os professores lá, os funcionários. Muito bem, tá de parabéns, bato palma. Só que aposente de acordo com o nosso INSS, certo? Não de acordo, negociar alguma coisa, de acordo com o que é tirado do nosso INSS todo mês. Porque passou o tempo de Cristino, não tinha INSS. Passou 4 anos de Valéria, não tinha INSS. Lucina 30 também do mesmo jeito. Até agora, o senhor do mesmo jeito, né, prefeito? Desculpa eu dizer, nós não somos contra você, nós ainda estamos com você, estou dizendo a maioria dos professores, a maioria dos funcionários, certo? Mas você, para aposentar, tem que aposentar do jeito que a gente recebe, do jeito que a gente paga o INSS, que é descontado e não está sendo repassado, tá certo? Então, todos que nós estamos aqui, a gente está, sim, brigando pelo nosso direito. O Douglas não falou nada demais, ele apenas defendeu a classe, tá certo? E digo mais, uma vez eu pedi para mudança de nível, lembre-se lá na sogra do Arnaldo, eu pedi todo mundo fazendo pergunta, eu peguei o microfone e só disse para o senhor, disse que quando fosse, no tempo que você fosse prefeito, queria que você mudasse de nível muitas pessoas, eu quero direito, e também reduzisse, fizesse essa redução de carga horária, porque professor é uma vida estressante. Se você fosse professor, você ia ver, certo? Professor é doente da garganta, professor é doente da vista, muitos adoecem, tem pressão alta, toma comprimidos, tá certo? Então eles têm que ter respeito. Como é o respeito? Tanto financeiro como da própria gestão, tá bom? E no máximo que a gente pede é só respeito, viu? E muito obrigado por tudo.